Esse é o nosso último encontro. O próximo é a jornadinha, né? Como é, Luciana? Está dando uma interferência, não estou lhe ouvindo. Está me ouvindo agora? Porque tem alguém falando aí atrás e entra no seu áudio. A gente não lhe escuta, eu pelo menos não entendi muito bem o que é que você estava dizendo. Eu acho que ela estava perguntando como é que está a programação, se hoje é o último encontro e como é que vai ser na próxima semana. Ah, sim, sim, hoje é o nosso último encontro, né, do semestre. Próximo semestre a gente retorna, imagino que em fevereiro, né? E porque na próxima semana nós temos a nossa jornada, né? Dia 3, que é uma quinta-feira. A gente precisa saber, Caio, depois você me dizer como é que estão os trabalhos para a gente poder fazer a programação e divulgar com o pessoal, né? Hoje é o último dia do prazo que a gente deu para escrever trabalhos, né? Falas, na verdade são trabalhos, são falas. Quem quiser levar trabalho, leva. Quem quiser só levar uma fala, leva, né? Então, é muito mais uma, vamos dizer assim, uma confraternização de trabalho, de fim de ano, né? Esse ano terrível que a gente passou. Enfim, o fato é que, apesar de ter sido um ano macabro, né, a gente trabalhou muito, né? Trabalhamos muito, muito trabalho. É curioso isso, né? Como a gente o trabalho se sobressai nesses momentos difíceis, né? É importante o trabalho. A gente vê isso, eu não sei se vocês fazem parte de alguma instituição de psicanálise, talvez até nos trabalhos também, nos trabalhos comuns, né? Mas a instituição de psicanálise é assim, né? Quando acontece algum mal-estar, alguma briga interna, algum problema, né? Que obviamente tem em toda a instituição, a saída é pela via do trabalho. Enfim, quando não tem trabalho, as coisas se complicam. Mas bom, então é isso aí, Luciana. Hoje é o nosso último dia e na próxima semana a gente não tem um encontro porque na quinta-feira temos a jornada, tá? Que a gente não sabe que horas começa. A programação é provável, normalmente, nos anos anteriores, a jornada é manhã e tarde, né? Mas isso depende do número de trabalhos. Não sei aí quantos trabalhos já estão inscritos. A gente vai ver depois e faz a programação, tá bom? Eu também te perguntei sobre o tema, se semestre que vem a gente continua com ele. Continuamos com o tema. Talvez alguma variação desse mesmo tema, mas o tema será o mesmo. Né? Joia, muito feliz por isso. Bom, talvez assim, eu tinha pensado, mas é só um pensamento, não tem nada de definido, mas passou pela minha cabeça a gente fazer uma variação no sentido de trabalhar toda essa questão das homossexualidades, das transexualidades e etc. Né? Mas isso é só uma ideia, não tem nada certo. Mas, enfim. Ok, então, gente, a minha ideia hoje era que, bom, ficamos ainda de recorrer ao texto passado, que é um texto muito bom do Rafael Cossa, mas, assim, a minha ideia hoje era que vocês colocassem, eu falei muito durante o semestre todo, e hoje eu acho que a gente poderia aí, vocês tirarem dúvidas. Imagino que essa questão da sexuação não é uma questão tranquila, né? Tem ainda, imagino que vocês tenham aí alguma dúvida, alguma dificuldade, não é? Ou, se quiserem fazer algum esclarecimento também, fiquem à vontade. Então, a ideia hoje é que a gente possa conversar, bater um papo, para finalizar nossos trabalhos desse ano, né? E já pensar na perspectiva do próximo ano, tá? Então é isso, fiquem à vontade aí para colocar questões, dúvidas, perguntas, proposições. Pode ser do texto, né? Do texto que a gente estava trabalhando semana passada,
como eu disse, é um texto muito bom, né? Acho que desses textos que a gente trabalhou, esse é, se não for o melhor, é um dos melhores, né? Mas, enfim, é isso aí, digam aí. Todo mundo com a sexuação na ponta da língua. E não tem nenhuma dúvida, durante todo o semestre, nenhuma. Maravilha. Dosiado, eu até tenho, assim, não sei se chega a ser uma dúvida em si, mas é um questionamento, assim, de modo geral, né? Diga lá. Até estava conversando sobre o tema num outro grupo de estudos, e aí me veio muito da participação do pai, certo? Durante o período ali inicial da vida do sujeito, e como isso seria determinante, né, para que ele faça a escolha dele, né, se ele vai se relacionar com pessoas do mesmo sexo ou de outro sexo, né? E aí fiquei aqui refletindo com os meus botões, porque a gente sabe que nem todas as pessoas, né, têm de fato essas duas figuras, né? Uma figura paterna e uma figura materna, né? Às vezes a gente tem aí muitas mães que criam os filhos sós, né? E como se dá isso, né? Porque o que nós estávamos discutindo no grupo, nessa ocasião que me fez refletir, foi a importância do pai, né? No futuro da pessoa, como isso era determinante. É claro que nós não estamos, como diz Lacan, a gente não está jogando fora o pai, né? O Lacan conclui o seu ensino proferindo uma dessas frases famosas dele, que está no seminário 23, eu acho, ou no 23 ou no 24, que ele diz assim, é preciso dispensar o pai, contanto que possa se fazer uso dele. É algo parecido, a ideia é essa, não é? Acho que não está literal não, mas é mais ou menos dessa ordem. Inclusive, eu fiz um dos 3 encontros, que está lá no YouTube, né, sobre isso, né, essa questão de dispensar o pai, contanto que possa se fazer uso dele. Porque não se trata de fazer como na psicose, que é dispensar o pai e só, né? Jogar fora o pai. O nome do pai, por exemplo. Né? E aí seria uma coisa da ordem da foroclusão. O que Lacan, na verdade, isso está desde Freud, né? Como eu disse, Freud abriu essa questão, porque Freud se deu conta da insuficiência da coisa edípica, né? Da lógica edípica paterna para a constituição de uma mulher. Né? Freud abriu a questão, ele não conseguiu foi responder. Mas veja que a lógica fálica,
masculina, ela é toda referida à função paterna, não é? Esse é o problema do lado masculino da história, que os homens ficam a vida inteira matando o pai, os homens não, o masculino, né? Ficam a vida inteira matando o pai e recolocando o pai no lugar, nesse lugar meio soberano, nesse lugar paterno, né? Isso vira um círculo vicioso, né? Quer dizer, toda essa coisa masculina de você matar o pai, comprovar uma potência que estaria acima do pai, né? Para além do pai, mas inevitavelmente manter o pai nessa condição de referência. Bom, a religião, obviamente, não precisa nem dizer, né? Especialmente as nossas religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo, né? Tem essa referência paterna muito forte, né? Então, veja bem, a constituição do sujeito, na constituição do sujeito, o lugar do pai, porque aí é onde entra a questão lacaniana, não é o pai, é a função paterna. Pai é uma função. Como você sabe, é uma função de lei. Veja que é necessária essa relação com a lei, e veja que, por exemplo, é uma crítica muito severa que os estudos de gênero fazem à psicanálise, que é esse aprisionamento da psicanálise na função de lei. E que, obviamente, a gente já viu que, especialmente depois do Lacan, dessa interrogação que o gozo feminino faz, a gente sabe que não é bem assim. Desde além do princípio do prazer, né? Desde além do princípio do prazer, que é um texto de 1920, que Freud sabe que a pulsão não pode ser toda legislada, ou domesticada, ou significada, ou simbolizada, o nome que vocês quiserem. É lógico que a gente precisou desse tempo, até Lacan, para tirar as consequências disso. Freud tirou várias. Freud escreveu Eu e o Isso, escreveu o Mal-Estar, escreveu Análise Terminável, escreveu várias coisas a partir de 1920, né, que é essa constatação de que esse todo simbólico que é sustentado pela figura paterna é inconsistente. Ele não é o insuficiente, se vocês quiserem. Mas isso não quer dizer você jogar fora a função de lei, porque a pulsão ela precisa de alguma normatização, né? O problema é você não fazer como foi feito, e aí o estudo de gênero tem razão, como foi feito no campo da psicanálise, de você patologizar tudo que escapa a essa função de lei, não é? Ou tudo que, patologizar ou depreciar, né? Tudo que demonstra uma insuficiência a essa função de lei. Uma clínica mais pós-freudiana, menos lacaniana, vamos dizer assim, apesar que eu acho que Freud não fez isso, Lacan disse que fez, né? Mas, bom, não vamos entrar nessa polêmica. Que foi que, se vocês observarem, a maioria dos pós-freudianos tinha essa coisa de a própria clínica ser uma prática de recuperação da lei, de submissão do sujeito a uma dimensão da lei paterna e tal, né? Toda a problemática com as perversões, por exemplo, gira em torno disso. O problema qual é? É que a perversão não é só uma estrutura da ordem do tipo clínico. A perversão é uma característica da pulsão. Portanto, é um traço estrutural de todos nós, né? Então, só mais uma coisa sobre isso que você colocou. Quer dizer, não é necessário, Juliana, desculpa, Luciano, que exista um pai, né? Uma figura, um homem. Tem uma discussão sobre isso, né? Essa discussão, é lógico que se você vai pela ideia funcionalista de Lacan, de que pai e mãe são funções, você pode chegar à conclusão, uma conclusão verdadeira, não é uma conclusão equivocada, de que você não precisa
das pessoas, do pai e da mãe, para exercer essas funções. Mas isso não é uma questão tranquila, não é? Existem discussões, para voltar ao Melman, né? O Melman tem um artigo muito interessante, que eu agora não estou bem lembrado, de que ele faz um comentário sobre os filhos criados por mães, né? Inclusive, ele se refere a uma cultura, que eu também não me lembro mais qual é, depois eu posso ir atrás desse artigo do Melman e passar para vocês. Uma cultura onde os filhos são cuidados pelas mães, né? Os pais não participam diretamente da, da educação, bom, enfim, né? Então ele faz alguns comentários com relação a isso, né? Inclusive de uma certa posição do sujeito, que nessas condições o sujeito ficaria numa lógica meio obsessiva, que é a lógica do herói, né? De você querer ser o falo para a mãe, né? Ficariam meio presos nessa lógica. Bom, mas como eu disse para vocês, isso não é tranquilo, porque não é algo assim estabelecido. Existe toda uma discussão. Não acho que devamos jogar fora essa ideia do Melman, mas também não acho que devamos tomar isso como sendo assim, toda criança, todo sujeito que foi criado pela mãe, ou pelas mães, né, pelas mulheres, ocupa essa posição. Não acho que deva ser por aí, porque na clínica não é assim que a gente trabalha, né? Você tem que ver caso a caso. Até porque, muitas vezes, você tem mães que eu digo assim, mulheres, né, não a função, mulheres que fazem uma função de lei muito rigorosa, né? Então, não é algo que seja, como eu disse, que seja estabelecido, né? Mas eu acho que você pode ir pela lógica funcional lacaniana, de que é possível, porque esse é o problema, quer dizer, na clínica você tem que ver caso a caso, né? Porque você pode ter uma família, às vezes acontece, uma família de mulheres, né? Isso não é incomum você encontrar, por mais que tenham homens, mas muitas vezes é uma família de mulheres, quer dizer, a linearidade, a filiação, ela passa pelas mulheres, é quase um matriarcado. Em determinadas famílias a gente encontra isso. Sim, o artigo do Melman fala disso, de sociedades são matriarcais, né? O efeito disso para o sujeito. Então, isso na clínica é muito complicado, porque não dá para você tomar como regra geral. Você tem que ver caso a caso, né? E eu perdi o que eu estava dizendo. Sim, mas enfim, eu recomendo que vocês se encaminhem pela lógica funcional lacaniana, de que pai e mãe são funções. Mesmo que eu ache que vocês, com a seguinte recomendação, vão pela lógica funcional, mas na clínica tem que ver caso a caso, né? Porque a lógica funcional, quer dizer, a não ser que o sujeito seja psicótico e que haja uma foraclusão aí do nome do pai, é necessário você considerar que existe uma função paterna para todo sujeito, né? Quer dizer, até na psicose, essa função paterna existe, só que ela vem do real, né? Ela não vem do simbólico, né? O pai, na psicose, é um pai real. É um pai, como era o pai do Schreber. E a diferença do Deus do Schreber para o Deus cristão, né? Deus cristão, ele é metafórico, simbólico. Deus do Schreber, ele era real, ele entrava no jogo, mexia no corpo do Schreber, né? Transformava o corpo em corpo de mulher, roubava os órgãos. É como acontece nas lógicas esquizofrênicas ou esquizoparanoides, né? Então, isso se apresenta. Então, enfim,
Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a recomendação, para repetir, é essa. Digamos que eu tô juntando as ideias ainda, né? Que quando a gente começa a estudar, a gente vai pegando um material aqui, outro acolá, né? A gente está aqui para isso. E vai amadurecendo e parece que não para nunca, né? Então, vez ou outra, você lê uma coisa aqui, né? Vê um texto acolá, discute em um grupo, no outro, e aí acho que vai somando e aí continua para o resto da vida. Porque, veja bem, essa condição fálica do sujeito, a gente não pode abandonar, né? Veja bem, por mais que a crítica ao falocentrismo, ao falogocentrismo, né, que o Derrida falava, e o falocentrismo do estudo de gênero, que são críticas pertinentes, né, se você quer simplesmente pensar o sujeito a partir da lógica fálica, como foi feito, né, pelo próprio Freud. Por mais que o Freud soubesse que era insuficiente, né, mas ele tentou, né, e depois desistiu. Mas isso se apresenta no campo da psicanálise de uma certa forma, né, no discurso, né, e em algumas práticas psicanalíticas. Então, por mais que o falocentrismo, o falogocentrismo, seja criticável, a gente não pode simplesmente dizer, então isso não presta, vamos jogar fora. E não é assim. Não é? A condição fálica do sujeito, ela é crucial. É preciso que a gente considere que ela é insuficiente. Por exemplo, ela é insuficiente para falar do feminino, mas ela está lá nos matemas da sexuação. Entende? É preciso que o sujeito se constitua falicamente, numa determinada posição fálica. É importantíssimo para a constituição do sujeito que esse balizamento fálico ele possa operar. Entende? Porque se não houver, nós temos um risco de uma psicose. Essa é a questão com relação à mulher. A mulher não é não fálica. Se ela fosse, ela seria uma psicótica. Porque, por exemplo, na psicose não é nem o nome do pai, nem a lógica fálica que balizam a constituição do sujeito. Não é que o feminino é não fálico, ele é não todo fálico. Né? Significa dizer que ele é fálico também. Ele só demonstra a condição não universal, a impossibilidade do feminino se encaixar no universal fálico. Isso é outra coisa. Né? Mas o fálico ele é importantíssimo para a constituição do sujeito. Né? Porque inclusive é uma posição que faz com que o sujeito possa se safar, ou se livrar não, porque não se livra, mas se safar, vamos dizer assim, da demanda do outro, do gosto do outro. Né? A maneira que você pode, é uma das maneiras, né? A outra é o feminino, mas uma das maneiras de você tratar essa condição objetal é você dar uma borda fálica ao sujeito. Né? A outra é feminilizando o objeto. Então, é disso que eu vou falar, inclusive, no meu trabalho na jornada, né? Que eu já anunciei para vocês o nome, né? Que é o feminilizar o buraco. É disso que eu vou falar. Então, não, a crítica, ela não, você aceitar a crítica ao falocentrismo é você, que é feita a psicanálise, é você considerar, inclusive com o próprio Lacan, de que o falo, o nome do pai, etc., são insuficientes. É onde Lacan chega. Eles não são suficientes para... Eles são sempre insuficientes, porque a própria estrutura é sempre insuficiente. A gente está sempre tendo que fazer suplências. É o que Lacan, a partir do seminário RSI, seminário 22, ele vai estabelecer isso. A clínica, inclusive eu propus isso num trabalho, de chamar essa clínica que se funda a partir daí,
de uma clínica da suplência. A gente vê que o que a gente faz na estrutura é suplências. A gente tem que estar fazendo sempre uma suplência, porque a estrutura é insuficiente. Então, eu tenho que trabalhar e inventar algo que pode ser um sintoma, pode ser outra coisa, não precisa ser necessariamente sintoma. Mas que tem a ver com essa lógica que a gente falava no texto, né, semana passada. A lógica entre os dois campos, dos matemas, da sexuação, não é uma lógica da complementaridade. Não existe complementaridade entre um homem e uma mulher, ou entre o masculino e o feminino. A lógica é da suplementaridade, é diferente, que é exatamente essa ideia de uma suplência. Nunca há complementaridade porque não tem completude, não tem como complementar. Né? E porque, como eu disse na vez passada, o que falta a um homem não é uma mulher, e o que falta a uma mulher não é um homem. O que falta a todo mundo é um pedaço do corpo, que o Lacan resolveu chamar de objeto pequeno a. Que a gente acha que encontra aos pedaços dos nossos outros. O que eu acho interessante nesse ponto, Leonardo, é que, assim, me parece que muita crítica dessas teorias de gênero, né, que vem para essa perspectiva mais sociológica, vem nesse sentido, né, da complementaridade, né, como se quisesse colocar o falo numa posição de potência e como se tudo girasse em torno do falo, né, e o Lacan, ele tem um cuidado que o falo traz essa vertente, porque é uma referência da subjetividade humana, do psiquismo, né? Porque sem essa potência, sem uma articulação com algo fálico, não há como a subjetividade, o psiquismo se via a ser, né? Via a se desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma complexidade aí em relação à forma da sexuação, que não é tão simples assim da gente pensar, até porque quando a gente vai para a referência do gozo aí, e um deles, meio que está, o gozo sentido, está meio que, por exemplo, meio fora dessa referência do dois, onde a gente tem o gozo fálico e o gozo do grande outro, né? Então, assim, tem uma outra forma da gente pensar essa lógica, como você está colocando, lembrando dessa suplementaridade, né? E pensando que, assim, como se a mulher se colocasse nessa posição, esse gozo suplementar, ou esse gozo do grande outro, que é um gozo suplementar, um gozo que se faz vida, que nós temos lá no exemplo da Maria, da Teresa d'Ávila, né, lá da Santa, em relação a transformar aquilo que era de um campo do corpo para um campo de um significado, ou vice-versa, né, daquele gozo místico e tudo, que ele coloca como a entrada do significante, mas, ao mesmo tempo, como um outro deslocamento, ou uma torção, em relação a como trabalhar isso numa lógica feminina, porque não é a mesma coisa, por exemplo, a gente pensar da inscrição do significante para o sujeito, e a lógica feminina ser a mesma, né? Porque esse gozo do outro é o gozo que possibilita a entrada desse significante. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa nesse gozo da mulher, é como se ela ultrapassasse vários pontos aí, em função de um enigma, de um mistério, e chegasse nesse local. É como se ele ultrapassasse até a questão fálica e chegasse nesse lugar, desse gozo feminino, de uma certa forma, né? Então, assim, tem uma complexidade aí, sabe, que eu acho que muitas vezes a gente vê como se fosse esse comparativo, sabe, essa guerra dos sexos, assim, uma coisa meio de uma comparação, de uma complementaridade, que é muito danosa, assim, essa forma de visão. Bom, eu vejo por essa via, né? Porque existe o risco de estudos de gênero incorrerem naquilo que criticam, né? Que é no binarismo e numa lógica identitária, que é exatamente tudo que eles criticam. Inclusive, eles já sabem disso, porque tem toda uma série de trabalhos já se dando conta disso, do risco que é essa ruma de letras, né, LGBTQ+, etc., elas terem um efeito identitário, né, de pregnância identitária,
que é tudo que eles criticam, né? Que é tudo que inclusive a psicanálise também. A psicanálise não trabalha com essa lógica identitária, né? Mas o problema é que, do ponto de vista político, isso às vezes é meio inevitável, né? Então, tem uma diferença aí exatamente entre a clínica e a política em termos discursivos, né? Agora, essa questão que você colocou, Tiago, do gozo místico, é um negócio muito interessante, porque eu disse para vocês num determinado momento que o problema do Freud, eu acho que foi aqui que eu falei isso, ou foi em sala de aula. Às vezes a gente fala as coisas em vários lugares, fico sem saber se eu falei lá ou aqui. De que um dos problemas do Freud com o feminino, qual era? É que o Freud, inclusive, ele, no Análise Terminável, ele diz isso, né? Ele não conseguia conceber como era que o sujeito poderia se postar numa condição objetal sem que isso fosse apassivante e no mau sentido, apassivante e devastador para o sujeito. Entende? Freud achava que o sujeito estava sempre tendo que correr, fugir, escapar dessa condição objetal. O que faz sentido, mas não todo, né? Porque, por exemplo, o gozo místico, o que é que o gozo místico ensina? O que é que a Santa Teresa ensinou para o Lacan? E o João da Cruz, né? São João da Cruz também, que era outro místico, que era homem, né? Era um homem, estava no campo místico feminino. É que o êxtase de Santa Teresa, não sei se todo mundo conhece a história, né? Eu também não conheço, nunca li sobre isso, só sobre os textos psicanalíticos que falam de Santa Teresa por conta do Lacan, né? Mas não sei se vocês sabem, os restos mortais de Santa Teresa d'Ávila já esteve em Fortaleza. A não ser, acho que há uns 20 anos atrás, ele veio, os restos mortais de Santa Teresa, e ficaram na catedral aqui durante um tempo, assim, uma visitação, que é um negócio curioso, né? As pessoas iam visitar os restos mortais de Santa Teresa. Mas veja bem, Santa Teresa, ela entrava num estado místico de êxtase, ela olhava para a figura de Cristo, né? Para a cruz e para a imagem de Cristo, e quando ela fazia isso, ela entrava em êxtase, num gozo corpóreo, místico, não é? Que alguns antes de Lacan se equivocaram em chamar e achavam que era um grande ataque histérico, e o Lacan discorda, que o grande ataque histérico é uma encenação do ato sexual, né? E o Lacan discorda de que a Santa Teresa estivesse nessa turma aí de histéricas. Ele não lê assim, ele vai ler como um gozo místico, que é mais ou menos assim. Depois eu vou dizer como é que isso aparece na histeria, que é muito interessante, que é uma concessão quase que absoluta, porque acho que absoluta não dá, mas é como se o sujeito se entregasse ao outro quase que completamente. Completamente não dá. Mas quando você se entrega ao outro, não é? Lembrem-se que o outro, a partir do seminário 14, é o corpo. Mas tudo bem, se vocês quiserem achar que é Cristo, tem problema. Mais ou menos como acontece na religião. Se você se entrega completamente ao outro, é óbvio que você vai estar numa posição objetal, né? E isso vai ter consequências corpóreas. Isso acontece nos rituais religiosos. Outro dia eu estava andando na beira-mar e estava ali naquele anfiteatro, estava tendo um evento religioso desse, né? E então aquela coisa, assim, o povo cantando aquelas músicas, né, religiosas e tal, e assim, alguns entrando em êxtase, não é? No sentido de que olhavam para o céu e entravam naquele êxtase, aquela coisa que os rituais religiosos produzem, né? Imagino que não da mesma forma que Santa Teresa, mas enfim, só para não... eu achei curioso, né? Assim, os rituais religiosos, as músicas, eu não sei se é evangélico ou se é católico, o que é que era, mas era assim, um grupo de jovens, né? São vários jovens, e que eles cantavam em êxtase, não era cantando de qualquer maneira, eles estavam cantando em êxtase, né? Uma coisa da ordem do êxtase.
e se abraçavam, e choravam, era um negócio, assim, eu até parei para para observar um pouco, né, porque eu achei curioso. O psicanalista não tem o que fazer, mesmo fazendo outra coisa, tem que ficar preocupado com essas coisas, né? Mas, enfim, então, no êxtase de Santa Teresa, ela tem esse movimento no gozo místico, né? No gozo de maneira geral, mas no gozo místico isso fica muito mais explícito. É um movimento de que ela se entrega completamente, entre aspas, eu vou usar, vocês vão me permitir usar o completamente, com esse adendo de que o completamente não é possível, que o completamente seria a morte, né? Mas não é o caso. Mas é quase que completamente, né, a demanda do outro, ao gozo do outro. E isso, curiosamente, não tinha um efeito devastador para ela. Tinha um efeito dessubjetivante, porque todo gozo é dessubjetivante. Se ela entra no êxtase místico, inclusive efeitos corpóreos, né, porque ela levitava, ela descreve isso, né, ela achava que levitava e tal, mas ela fica na condição objetal, né? Mas não é a mesma posição do psicótico, porque veja que o psicótico, quando se está no lugar do objeto, do gozo do outro, ele está sendo atacado, né? É como se apresenta na psicose. Os lugares são semelhantes, porque o gozo do outro está no jogo, com a diferença de que na psicose o sujeito está sendo atacado pelo outro, pelo gozo desse outro, o outro está gozando dele como objeto, e no êxtase místico, não. Né? Existe uma... Tudo bem que tem o gozo do outro na jogada, mas isso, por exemplo, não é da mesma experiência que uma psicose, que um delírio psicótico, que uma alucinação, o que for. Né? Esse movimento, vejam como é interessante, esse movimento de querer se entregar completamente ao outro é um movimento que você encontra na neurose, muito especialmente na histeria. Né? Em algumas situações de histéricas, por exemplo, aparece esse discurso, né? Eu vou dizer a mulher porque é mais comum em mulheres, mas não me chamem de misógino por isso. Mas porque realmente é mais comum em mulheres, né? A mulher dizer, isso aparece no SPA, nas mulheres que a gente atende no SPA muito, elas dizem assim, eu vou enlouquecer. Né? Quando diz eu vou enlouquecer, é como se dissesse assim, vou me entregar ao outro, vou apagar, né? Vou me entregar ao outro. Alguns enlouquecem, né? Existem alguns hospitais psiquiátricos que têm algumas histéricas graves nessa situação. Então, esse movimento você encontra também na neurose, na histeria, por exemplo, né? Muito mais na histeria do que na neurose obsessiva, porque tem a ver com isso, com esse vou enlouquecer, é como se vou me entregar, vou desistir e me entregar completamente à loucura do meu corpo. Entende? E vejam como é interessante, porque a religião usa isso, né? De você gozar do corpo, como no caso dos jovens que estavam lá na beira-mar. De você gozar do corpo num ritual, né, de êxtase, e de uma felicidade assim, impressionante, né? É muito curioso isso, porque a impressão que a gente tem olhando de fora, né, é essa de, ao mesmo tempo, é um êxtase que é um misto de uma felicidade enorme, quase completa, e um sofrimento, né, um traço de sofrimento. Né? É um negócio... É muito impressionante, isso é muito curioso. Daria uma boa pesquisa, mestrado, doutorado e etc. Mas, enfim, era só para dizer isso, quer dizer que o que Lacan descobre com o gozo místico, o gozo feminino, é isso, é de como é possível se colocar nessa condição objetal, ou vamos dizer assim, se colocar não, experimentar
na falta de um melhor termo, né, experimentar esse gozo objetal, que é um gozo do corpo, sem que isso seja uma psicose ou uma devastação, entende? Um apassivamento mortífero para o sujeito. Né? Veja que isso é uma questão clínica e política muito importante, porque aí é onde a gente pode tratar o feminino de outra maneira. E aí é onde entra a crítica ao falocentrismo. Né? Ou a essa falocentrismo no sentido de que, e isso o estudo de gênero tem razão, uma ideia clínica psicanalítica de que o sujeito tem que ser sempre ativo, né? Sempre numa posição ativa e tal, e etc. Que é a paranoia masculina. Homens acham que tem que ser sempre ativos. Como disse Freud, o grande horror do homem é ser apassivado por outro homem. Né? Está lá no Análise Terminável. Enfim, era isso que eu queria dizer sobre essa questão, né, do feminino. E isso é muito interessante, né, essa questão do gozo feminino implicando exatamente isso, uma outra forma de você considerar, inclusive clinicamente, a experimentação com o gozo do corpo, né? Gozo objetal. E veja bem, aí toda vamos dizer assim, como é que eu diria, a reivindicação política e sexual dos estudos de gênero pode se fundamentar aí, né? De que as pessoas podem fazer suas experimentações com o gozo do corpo na medida que suportarem isso, né? Porque também não é isso, talvez isso que o Tiago estava colocando, né? Talvez essa seja a ingenuidade do estudo de gênero, de você achar que isso é só do campo do prazer, e não é. Né? O gozo a gente suporta. Você quer experimentar, como fazia o Foucault, uma brincadeira sadomasoquista? Tudo bem, contanto que o sujeito suporte isso. Né? O corpo suporte. E não estou nem falando da violência que isso implica, né? Estou falando do próprio sujeito, né? Os efeitos que isso vai ter para ele. Né? Bom, é isso. O que mais? Professor, falar em Foucault, lembrei aqui que em uma das aulas a gente estava falando, na verdade, o senhor falou que tanto ele quanto Lacan tinham noção e ciência, melhor dizendo, dos efeitos do capitalismo na economia libidinal, se não me engano, dos sujeitos. Aí eu queria saber se existe alguma obra especificamente, tanto do Foucault quanto do Lacan, em que eles tratam sobre isso de uma maneira mais específica. Bom, o Lacan tem 2 seminários que ele desenvolve isso, né? Que é o seminário 16 e o 17. 16, que é o de um outro ao outro, 17, que é o avesso da psicanálise, ou a psicanálise pelo avesso, onde ele trabalha a questão dos discursos, do capitalismo, é onde o Lacan vai inventar o mais de gozar, no seminário 16, para dizer que o mais de gozar é equivalente à mais-valia do Marx, né? Então, no 16 e no 17, no 18 também, mas o 18 já é um seminário de saída, né, dessa discussão sobre o discurso. Ele já está saindo da discussão sobre o discurso, e o 19 ele já está entrando na problemática do nó, né, do seminário 20, do gozo. Né? O Foucault tem nos livros publicados, não tem muita coisa que eu lembre sobre isso, né? Mas tem nos cursos do Collège de France, especialmente no Em Defesa da Sociedade, que é onde ele fala do neoliberalismo. Não, é no Nascimento da Biopolítica. No Nascimento da Biopolítica,
que ele fala de uma porrada de coisa, menos da biopolítica. Ele fala, mas fala muito pouco. Mas no Nascimento da Biopolítica, que é aqueles cursos do Collège de France, né? Ele vai falar sobre o neoliberalismo e do efeito de subjetivação. Tudo isso que esse povo está dizendo hoje em dia sobre o neoliberalismo, aquele livro maravilhoso é um livro referência hoje, esqueci o nome também, tudo isso que esses autores atuais estão falando sobre o neoliberalismo, Foucault já falava nesse curso, né? E em defesa da sociedade também. Algum desses, assim, Leonardo? É o Zizek, o Zizek, ou Agamben, algum desses, assim? Não, rapaz, é a nova razão do mundo O nome do livro é A Nova Razão do Mundo. Estou esquecendo o nome dos autores. A gente pega aqui rapidinho. Pode falar aí. Esse livro é sensacional. Recomendo para vocês, que é A Nova Razão do Mundo. Sobre o neoliberalismo. Dardot e Laval. Pronto, aí, exatamente. O Caio lembrou. Do Pierre Dardot e do Laval. Esse livro é sensacional. Assim, já é um livro de referência. Os dois são muito bons. Se não tem, comprem e vão ler, porque Inclusive, eles não desconhecem a psicanálise. No fim do livro, eles entram nessa problemática do gozo, viu, Guilherme? Eles entram nessa problemática do gozo e tal, e etc. Inclusive, do ponto de vista do mais de gozar e etc. Né? Então, tem esses livros aí, no Lacan, e depois o Lacan, numa conferência na Itália, que eu não sei se tem em português, cara, eu não sei se tem tradução em português, tem em francês, né? Mas eu não sei se tem, que é Lacan em Italie, Lacan na Itália, né? Que é onde ele fala do discurso do capitalista. Né? Então, mas enfim, sobre o discurso do capitalista, você vai encontrar milhões de coisas, né? Que é uma proposta do Lacan. Alguém pediu para eu falar sobre o Mais de Gozar, né? Quem foi a Rebeca. Bom, o Mais de Gozar é uma das eu acho que naquela aula que a gente falou a primeira aula que a gente falou sobre os matemas, eu falei um pouco sobre a teoria do gozo, né? Umas certas nomeações, nome do gozo que Lacan dá, né? Então, nós temos fundamentalmente 4, se você pegar o nó, né, nó borromeano, nós temos fundamentalmente 4 tipos de gozo, vamos dizer assim. O gozo fálico, que é esse gozo sexual que a gente estava falando até agora. O gozo do outro, que é esse gozo do corpo, esse gozo do real, né, que vem do real. O gozo do sentido, que foi esse que o Tiago falou, que fica o gozo fálico fica entre o real e o simbólico. O gozo do outro fica entre o real e o imaginário. O gozo do sentido fica entre o imaginário e o simbólico. Isso na lógica do nó borromeano. Né? E tem no triskel, que é o miolinho do nó, né? O buraco central do nó, fica o objeto A e, portanto, o mais de gozar. O mais de gozar é o gozo com o objeto A. E para Lacan, porque... Desculpa, eu estou com a costeira aqui no... Minha rinite alérgica. O Lacan começou a definir o gozo de uma maneira ampla, né? Se vocês pegarem o Seminário 7, por exemplo, que é onde pela primeira vez aparece, o gozo é uma concepção assim ampla, né? Grande, né? Que tem a ver com a lei, com a transgressão e etc. Depois Lacan vai se dando conta de que o gozo é pequeno, né? No sentido de que são pequenos pedaços de gozo que a gente
que a gente obtém porque diz respeito à nossa relação com o objeto. Como o objeto, ele passou a definir, a partir do seminário 10, né, como um objeto pequeno a, como um pedaço do corpo. Mas do seminário 10 para o 16 são 6 anos, né, para ele poder elaborar a ideia desse mais de gozar. E no seminário 16, ele, pela primeira vez, ele propõe a ideia do mais de gozar, que é esse plus, né, esse a mais de gozo, que, na verdade, toda experiência de gozo padece, né? Quer dizer, toda experiência de gozo, ela sempre deixa um resto. Né? Qualquer experiência corpórea, a mais banal que vocês quiserem, você vai se alimentar, né? Você tem aquele prato, você acha que vai gozar com aquele prato e depois cai um pedaço, né? Porque você não goza tudo que o prato prometeu. É assim também na relação sexual, né? Tem um pedaço, que é esse mais de gozar, que você não goza, e que você supõe que pode recuperar esse restinho de gozo, né? Esse pedacinho de gozo que você não gozou. Então, o sujeito, ele funciona numa lógica de ele querer recuperar, sempre recuperar esse mais de gozar, que é esse plus, esse pedacinho de gozo, vamos dizer assim, que ele nunca goza. Porque toda experiência de gozo é incompleta e insuficiente. Então, é por isso que a gente faz as coisas, né? A gente fica, depois do prato, você tem a sobremesa, tem o café, tem o cigarro, tem sempre um a mais. Veja que a economia de gozo, isso que Lacan chama de economia de gozo, que está lá no Matema do Fantasma, é exatamente uma certa submissão dessa lógica do mais de gozar à lógica da castração. Você, normalmente, assim, os neuróticos sabem que não podem gozar, não podem recuperar o mais de gozar absurdamente, né? Constantemente. O que se altera, por exemplo, na lógica do adicto é isso, né? O adicto ou o consumidor acha que pode recuperar o mais de gozar, e aí a relação com o capitalismo, que podem recuperar o mais de gozar adquirindo um objeto, né? Ou cheirando coca, ou a droga como objeto, ou enfim. Né? E aí é a lógica do consumo. E o Lacan, no seminário, agora eu não sei se é no 16 ou no 17, num dos dois ele diz isso, de que a lógica do capitalismo é prometer a recuperação do mais de gozar. Essa é a falcatrua do capitalismo. Né? Ele promete que você vai recuperar o mais de gozar. E eles inventaram coisas fantásticas e uma inteligência incrível, que é, por exemplo, a lógica do bônus. Eu já comentei com vocês, né? Quer dizer, porque quando você paga uma coisa, você perde um pedaço do corpo, né? Você não precisa ser obsessivo para achar que o dinheiro é um pedaço de fezes que você está perdendo. Mas a lógica é sempre essa. Você paga, você perde um pedaço, né? Excrementício do corpo. Os capitalistas inventaram o bônus, que é o quê? Você paga, mas recupera na forma de bônus, de pontos, de milhas, e etc. Vocês vão de convir de que é uma ideia sensacional, né? Inteligentíssima, e que funciona horrores. Hoje em dia, você ganha bônus. Se eu vou colocar gasolina, eu ganho bônus 2 ou 3 vezes, porque ganho no meu cartão de crédito, e ainda tem um programa no posto, que é o, sei lá o quê, de gasolina, que eu não sei qual é o nome, tem um negócio chamado DOTS, que você, né, recupera o que você perdeu. O que, obviamente, não é verdade, mas a gente se ilude que recupera. Né? Você perdeu, mas recupera. Essa é a lógica do capitalismo, que é uma lógica, obviamente, muito anti-analítica. Né? Que a lógica da psicanálise é você perder bem perdido. Perder, perdeu. Né? Que essa é a lógica da economia de gozo, que implica a castração. O sujeito tem que aceitar
a perda de gozo. E não ficar enlouquecido, ensandecido, como os toxicômanos, adictos, querendo recuperar, ou os consumidores, né, querendo recuperar o mais de gozar a toda hora. Né? Isso enlouquece o sujeito. Né? Você pode pagar com a vida você entrar nessa, né? Que é o que acontece com os adictos, os toxicômanos, etc. Então, mais de gozar é isso. Não sei se a Rebeca que perguntou, né? Não sei se respondi, Rebeca, aí se esclareci, mas também vocês encontram milhões de artigos sobre o mais de gozar, e especialmente essa correlação, porque no seminário 16, Lacan vai fazer essa correlação, né? De que o mais de gozar é homólogo à mais-valia. Daí a coisa com o capitalismo, que ele vai dizer que essa ideia de recuperação, né? Inclusive, ele vai fazer ele vai usar que Freud, para falar da economia e da economia de gozo, Freud usou a termodinâmica, né? Essa ideia de aumento de energia, aumento de tensão e tal, isso é tudo lógica da época do Freud, que é termodinâmica. O Lacan usou a economia política marxista, lá no seminário 16 e 17, né? Que ele mostrou isso, de que o Marx, que ele foi o Marx que inventou o sintoma, né? O Marx, a ideia de valor de uso e valor de troca, mostra que o Marx sabia que existe o mais de gozar, de que você não usa uma coisa pela utilidade dela, o valor de uso. Não é? Esse troço aqui, a gente não usa unicamente, aliás, isso, a coisa menos importante que hoje em dia isso serve é para telefonar, né? Ninguém telefona mais, não é? Rarissimamente você telefona, né? Quer dizer, veja como é curioso, quer dizer, isso tem a ver com o valor de uso que o Marx já sabia que era o valor de troca, na verdade, desculpa, que o Marx já sabia que era fetichizado. O Lacan cita o famoso capítulo do Marx no Capital, que é a fetichização da mercadoria. Está lá no Capital, procurem, leiam, que é interessante. Que o Marx mostra isso, de que a mercadoria vira um fetiche, né? Porque o valor de uso não equivale ao valor de troca. Isso implica um valor de gozo. Né? Então, Lacan diz que o Marx já sabia disso, né? De que tem um valor de gozo aí, nessa diferença entre o valor de uso e o valor de troca. Esse negócio de valor de uso, valor de troca é terminologia marxista. Né? E a mais-valia como sendo exatamente esse plus, né? Que só quem goza dele é o capitalista, que o trabalhador reivindica exatamente gozar da mais-valia, porque o capitalista acumula a mais-valia, né? O lucro, a mais-valia, não distribui com o trabalhador por sua vez, reivindica gozar da mais-valia, receber a mais-valia, e hoje até se faz isso, né? Algumas empresas fazem essa distribuição e tal, mas sem deixar de manter um acúmulo da mais-valia. Enfim, então, a ideia do mais de gozar vai por aí. Né? Pelo menos no seminário 16 e 17 é por aí. O que mais? Você vê que a lógica capitalista do acesso ao objeto, né, da fetichização do objeto, que é isso que no discurso capitalista o Lacan vai colocar, né? No discurso capitalista não tem impedimentos. Isso é muito curioso, porque é muito parecido com a ideia da desterritorialização do beleza, que o capitalismo faz. Não tem, porque nos discursos radicais, os 4 primeiros, né? Mestre, a histérica, o universitário e o do analista,
existem dois impedimentos, né? Uma impossibilidade e uma impotência. No discurso do capitalista, essas barreiras somem. Então, o sujeito tem acesso direto ao objeto. Não o objeto A, mas o objeto fetichizado. Que é esse troço aqui, né? A gente fica louco quando perde, quando não tem, porque... Estou pensando como é que eu sobrevivia sem celular, né? Imaginem, né? Eu nasci numa época onde não tinha nem celular, nem internet e nem computador. Imagine como a gente sobrevivia. Minha dissertação de mestrado, eu comecei a escrever na máquina de datilografia. Eu acho que vocês não sabem nem o que é, né? Cortar e colar era literal, né? Você pegava o texto, né, literal, você escrevia uma página, né, aí você não gostava, você cortava com a tesoura, não é? Escrevia, colava e depois tirava uma xerox. Aí ficava tudo legal. Cortar e colar era literal. Sim, o que mais, gente? Mais alguma questão? Bom, acho que está todo mundo cansado, né? Fim de ano, um ano muito complicado, né? Muito difícil, mas eu acho que a gente se salvou com o trabalho, né? Escapou com o trabalho. E com as relações de amizade, os nossos amores e amizades, e que desse ano terrível se demonstraram como são importantes, né? As relações de trabalho, de amizade, as relações amorosas, enfim, né? Nossas relações sociais de maneira geral. Então, eu acho que a gente pode terminar aqui. Eu queria agradecer a todos a participação, já deixar o convite. A gente termina o nosso grupo, né? Mas já deixar o convite para o próximo semestre, no mesmo horário e provavelmente o mesmo tema, talvez com alguma variação, não é? Mas o mesmo tema. E lembrar o convite também para a nossa jornada quinta-feira, não é? Tá certo? Então, e aí, quer falar, Caio? Alguma coisa? Não, eu vou falar com o senhor depois, quando o pessoal sair. Caio, como é que tá aí as inscrições, né? Como é que tá as coisas aí em relação a... O pessoal está participando, está te procurando para... Veio as inscrições, mas até agora foram poucas, né? Aí eu tô... Só algumas pessoas que falaram comigo, assim, se informaram, alguns ficaram de mandar mais tarde, até amanhã, assim, algumas pessoas ficaram de... Caio, eu acho que a gente pode esperar até sexta-feira, tá? Para ampliar esse prazo, para quem quiser mandar até sexta, pode até colocar no grupo, que a gente adiou até sexta. Mas veja bem, se forem poucos trabalhos também não tem problema nenhum. Assim, podem ser poucos trabalhos, mas não serão trabalhos poucos. Então... Lá no grupo, fiz aquela segunda chamada lá no grupo, aí algumas pessoas eu falar não estou te ouvindo bem, Caio. Vixe, o meu microfone está um pouco ruim. Eu coloquei lá no grupo a segunda chamada, né, assim, o segundo convite, algumas pessoas vieram falar comigo depois. E aí, mais tarde, eu acho que eu coloco dessa extensão do prazo da inscrição. Tá bom. Tá certo. Que horas é a jornada na quinta? Só para me Pois lembrar aqui. A ideia, eu acho que a gente podia começar tipo 9, 9h30, dependendo do número de trabalhos, né? Porque se forem poucos trabalhos, pode ser que a gente consiga fazer numa manhã ou numa tarde, dependendo do número, né? Se forem mais, a gente faz de manhã e de tarde, né? A ideia, eu reservei, vamos dizer assim, o dia todo, vamos dizer assim, né? Só que esse horário para mim é de 9h30, eu tenho uma aula no CD da manhã, aí esse horário fica complicado, mas a gente vê algum horário. Eu vou conversando com o Caio, quando a gente fizer a programação, Tiago, aí o Caio fala com você para ver o horário mais possível para você. Tranquilo.
E a gente tem que combinar a nossa reunião, né? Para ver algumas coisas que eu estava pensando, conversei com a Thaís e tudo. Vamos ver se a gente combina algum horário para a gente conversar. Assim, da pesquisa? Isso, isso. Ah, tá certo. Se eu não me engano, a gente tem um prazo até dia 3 de dezembro a dia 4 de dezembro para alguma mudança ou possibilidade de pesquisa dentro da universidade. Aí a gente tem que conversar a respeito disso aí. Não, mas essa pesquisa ela já tem. Isso é o COETIC, ela já tem a autorização do COETIC. Uhum. É porque a gente estava pensando em possibilidade de viabilidade agora, nessa época, né? Ah, tá. E essa segunda onda aí a gente tem que... Pois é, rapaz, sem as escolas voltarem, fica difícil, né? Pois é. Mas tranquilo. Tá certo. Pois então, gente, obrigado a vocês, obrigado, Tiago, pela participação, a todos, tá? E até quinta-feira na nossa jornada. Tchau. Deixa eu parar aqui tinha esquecido da gravação. Tá?